Pleiadianos, arcturianos, felinos, reptilianos vão invadir a Terra, não vão invadir a Terra, são maus, são bons. Meu Deus, que confusão, que vitamina de informação quando o tema são os extraterrestres, né, pessoal? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Nós hoje vamos falar sobre os extraterrestres e eu pretendo trazer para vocês algumas informações mais precisas, mais claras, para que você entenda melhor esse tema, para que você não fique mais perdido nesse mar de informações. E eu já adianto que possivelmente tudo aquilo que você ouviu falar sobre os extraterrestres não é verdade. Entender esses seres é muito mais fácil, muito mais simples, e eles estão muito mais perto de nós do que aquilo que nós imaginamos. Quer entender melhor? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. O meu nome é Ângela e é um prazer imenso receber você aqui. Antes de começar o vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque na medida que você faz esse movimento em favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai divulgar esses vídeos para mais e mais pessoas. Também peço que, se for do seu interesse, que você me siga no Instagram do A Caminho de Casa e também no TikTok do A Caminho de Casa, porque a propagação está sendo realizada no máximo de redes sociais possível, tá bom? Então vamos começar o tema de hoje, um tema controverso, complicado de entender, mas que hoje você vai entender. Hoje vai ficar fácil e você vai sair daqui divulgando esse conhecimento para mais e mais pessoas, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo anterior, faz parte de uma série de 3 vídeos, como eu falei, que foi um sonho que eu tive de forma muito resumida, onde eu fui direcionada a falar sobre esses temas que eu estou falando nesses 3 vídeos. O primeiro vídeo foi sobre o nosso querido amigo e presidente Urandir Fernandes de Oliveira, sua vida, sua trajetória, determinados acontecimentos que aconteceram no seu caminhar. O vídeo de hoje é um vídeo a respeito das 49 raças do nosso amigo Idibel, conhecido por ET Bilu, e também eu trago algumas questões, alguns tabus propagados pela ufologia maionese ou tradicional. E o próximo vídeo, que fará parte da última parte de fato dessa trilogia, é um vídeo que eu vou trazer informações a respeito de Dáquila Pesquisas, como foi que o Urandir descobriu o local que hoje é a sede mundial de Dáquila Pesquisas, qual é o propósito de Dáquila Pesquisas e inclusive o que é Dáquila Pesquisas. Porque tem gente que me pergunta, mas Ângela, eu não entendo o que é Dáquila Pesquisas. E aí eu tenho que explicar toda vez. A partir de agora, toda vez que alguém me perguntar, eu vou mandar esse vídeo, para eu não precisar ser repetitiva, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje eu vou trazer 10 pontos, 10 observações que eu, Ângela, considero importantes a respeito das 49 raças, a respeito do nosso amigo Idibel, ET Bilu, e também alguns pontos aí da ufologia maionese para que a gente saia daqui um pouco mais esclarecido, para que a gente saiba, a partir de agora, dissociar o joio do trigo e entender um pouquinho essa questão extraterrestres, tá? Então vamos começar. Esse tema é controverso, eu entendo que é difícil de entender, porque existe muita informação solta por aí, mas o propósito desse vídeo é fazer uma limpeza de fato, fazer uma juntada de informações e fazer com que você saia daqui obtendo mais conhecimento. Esse sempre será o propósito do canal A Caminho de Casa, facilitar a busca do conhecimento, como nos orientou o nosso amigo Idibel lá atrás. Vamos começar? Então bora! Pessoal, para que a gente entenda de fato a questão das 49 raças e do nosso amigo Idibel, conhecido por ET Bilu, é necessário que a gente passe por alguns pontos. É necessário que a gente entenda algumas abordagens ufológicas para que a gente contextualize de fato e para que você saia daqui compreendendo melhor toda essa situação. Bom, eu não sei se você se recorda, pelo menos não foi assim com você, mas foi assim comigo. Na minha infância, falar da possibilidade de vida inteligente além da vida humana era uma espécie de ultraje. As pessoas consideravam isso uma espécie de loucura de fato. Quem defendia a existência de vida extraterrestre era taxado como o biruleibe das ideias, né? A pessoa totalmente fora da casinha, e as pessoas nem queriam falar sobre isso.
Achavam, inclusive, que considerar essa possibilidade era uma espécie de pecado, uma espécie de afronta a Deus. Só que o passar dos anos, o decorrer do tempo, foi trazendo certos acontecimentos que foi flexibilizando de fato a mente coletiva. As pessoas foram ficando mais maleáveis para falar desse assunto, porque o fato foi ficando cada dia mais evidente nos olhares de cada um de nós. Mais avistamentos, mais ocorrências, mais fenômenos no céu e principalmente em lugares menos populosos, mais repletos de natureza de fato, foram flexibilizando as pessoas para tentar compreender melhor a questão dos extraterrestres. Em razão da quantidade de avistamentos, inclusive, grandes governos, grandes autoridades viram a necessidade de se reunirem para falar com mais seriedade a respeito desse tema. Porque o tema extraterrestre, de fato, sempre foi um tema que esteve na boca do povo e dos grandes grupos religiosos, institucionais, assim por diante. Mas era um tema que era tratado com certa superficialidade, como se nem fosse importante, sabe? Como se fosse mais do mesmo. E sempre houve uma tentativa muito clara de ocultar da população a seriedade de tudo isso. Só que em razão dos últimos acontecimentos, especialmente do ano de 2020 para cá, houve essa necessidade de tratar desse tema de fato com mais concretude, com mais seriedade, para que fosse entendida a situação como um todo de forma mais clara. A grande questão de tudo isso é que, com base em uma confusão de informações que sempre foi propagada de forma proposital para de fato trazer confusão para a população, porque existe um grupo de poder que não quer que a população tenha esclarecimento a respeito desse tema em razão de um motivo bem específico que vai ser abordado nos tópicos seguintes, houve uma necessidade de criar uma espécie de agenda, que é conhecida por agenda ufológica, agenda UFO, agenda extraterrestre ou agenda 2030. A verdade foi ficando cada dia mais clara, as evidências foram ficando cada dia mais cristalinas nos olhos da população e a população começou a se manifestar, especialmente nas redes sociais, com vídeos, com depoimentos, com fotos, narrando certos acontecimentos que fogem do padrão daquilo que nós consideramos normal no nosso seio, no nosso contexto social. E as autoridades públicas foram se reunindo, especialmente no ano de 2024, houve até uma reunião bem séria, a portas fechadas no Congresso dos Estados Unidos, onde foi cobrado certos posicionamentos das autoridades responsáveis pela questão da segurança pública dos Estados Unidos, porque certos documentos que evidenciavam, que comprovavam de fato algumas interações com seres que não fazem parte dessa ordem de coisas, estão lá, estão a portas trancadas e com um nível de sigilo bem considerável, e algumas autoridades, alguns congressistas, especialmente do Partido Republicano, cobraram explicações. Nós queremos levar explicações para a população a respeito desse tema, especialmente em razão dos últimos acontecimentos, das últimas ocorrências. Só que, em contrapartida a esse pedido de explicação por algumas autoridades, como eu falei, foi se criando uma espécie de agenda, uma espécie de confissão, por assim dizer, que é exatamente o que significa a agenda UFO, que muita gente conhece mundo afora. A agenda UFO, pessoal, é uma confissão manipulada por parte daqueles que possuem, que detêm o poder e que já sabem de fato da existência de outras raças inteligentes além da raça humana, que convivem conosco aqui, nisso que a gente entende por planeta Terra, e que sempre foi uma informação que foi ocultada da população de forma proposital, né? A agenda UFO é uma confissão manipulada porque a nova narrativa será da seguinte forma: sim, população, sim, humanidade, existem raças extraterrestres, existem o que vocês entendem por alienígenas, mas eles não são bonzinhos. Eles estão aqui, eles estão se aproximando para invadir o nosso planeta e para escravizar ou para dizimar a nossa população. Hollywood já faz isso com muita reverência, né? Com muito glamour. Se vocês assistirem os vídeos que tratam dos extraterrestres, né, produzidos por Hollywood, vocês conseguem ver o nível de manipulação,
o nível de assombração de fato que eles querem colocar na nossa cabeça com relação a esses seres. Eles querem que nós não tenhamos acesso à informação com base no medo. Aqueles seres horrorosos que eles criam lá em Hollywood, cheios de tentáculos cabeçudos, né? Esverdeados, com os dentes bem afiados para morder a jugular da gente, né? Sempre foi uma produção propositalmente realizada para confundir a população através do medo. E eles sabiam que ia chegar um momento da história da humanidade que esses seres iam começar a se mostrar de forma massiva. Então a agenda UFO é essa instrução que foi passada para os grandes governos, para as grandes lideranças mundiais, para começar a preparar a população para essa grande revelação da existência de outros seres, de outras espécimes, de outras raças que já convivem conosco aqui, há muito tempo em outras regiões da Terra, mas que, de acordo com a nova narrativa, de acordo com a narrativa da agenda UFO, não são bonzinhos não. Estão aqui para invadir o nosso lugar, para tomar o que é nosso e para, enfim, causar uma certa bagunça por aqui. A grande questão é que tudo isso é mais uma forma de controle para que nós não tenhamos acesso ao verdadeiro conhecimento e para bloquear a nossa curiosidade a respeito de uma raça bem específica. Bom, entender que existem outras raças inteligentes, além da raça humana, que convivem aqui conosco, que vez ou outra dão uma passadinha por aqui, eu acho que já é um assunto que está mais do que batido, mais do que claro para todos nós. Mas aí fica a pergunta, mas Ângela, por que ocultar essa informação por tanto tempo? Por que não permitir que a humanidade tenha acesso a esse conhecimento de fato e deixar as coisas mais às claras, para que a gente entenda melhor toda essa dinâmica? Pois é, pessoal, essa foi uma pergunta que eu me fiz também durante todos os meus estudos, durante todo o meu tempo de pesquisas, e foi uma pergunta que só veio ser respondida bem recentemente, quando eu tive um certo acesso, quando eu tive um certo contato e uma certa experiência que me esclareceu essa minha grande dúvida. Existem inúmeras raças que habitam diversas regiões disso que a gente entende por planeta Terra, regiões que o ser humano ele não pode sequer passar perto. Procurem estudar um pouco sobre o Tratado da Antártica, que vocês vão começar a entender um pouquinho desses grandes mistérios. E regiões que a gente nem sequer imagina que existe, porque a Terra, o planeta Terra, não é só o que disseram pra gente que era. Então existem vários seres, existem várias espécies de seres que de fato não pertencem essencialmente à raça humana, não são da raça humana, e que vez ou outra ficam lá nas regiões deles, às vezes conseguem dar uma passadinha por aqui, aparecem em algum lugar, alguém consegue ver, fotografa, filma, mas rapidamente essa documentação é excluída, é apagada da nossa história, né? Como já aconteceu por várias vezes. E isso, a existência desses seres é mais do que claro para nós enquanto humanidade. Cada dia está ficando mais claro, cada dia está ficando mais evidente, e negar isso é praticamente um absurdo, porque só se você for uma pessoa completamente alienada que não consegue enxergar um palmo na sua frente. Só que existe uma razão bem evidente para que todas essas informações a respeito dessas raças, a respeito dos extraterrestres, seja ocultada da humanidade. Dentre todas as raças existentes, dentre todos os grupos existentes, existe um grupo bem especial. Um grupo de seres bem específico, que vez ou outra intervém na dinâmica da humanidade. Esses seres, vez ou outra, dão uma passada por aqui para auxiliar a humanidade, principalmente com relação ao nível consciencial. E são exatamente esses seres que são o terror dos controladores dos grandes grupos de poder, que são aqueles que dominam e controlam a humanidade, que não querem que nós tenhamos acesso nem ao verdadeiro conhecimento, nem às informações que esses seres, quando vêm, deixam aqui disponíveis para todos nós. O grande nome, né, o grande representante dessas raças, desse grupo de seres, veio aqui há 2000 anos atrás,
cumpriu a sua missão e voltou para o seu lugar de origem. Esse grupo, chamado 49 raças, eles são um grupo de seres, né? Seres 1 milhão de vezes, mas de fato seres que o objetivo deles, cujo propósito sempre foi e sempre será auxiliar a humanidade a sair desse ciclo de escravidão, mentiras e manipulação no qual nós vivemos. Eles vieram várias vezes durante toda a história da humanidade e eles continuam vindo para nos libertar. Esses seres, ou esse grupo de seres que eu estou aqui falando deles para vocês, eles sempre estiveram presentes na história da humanidade. As civilizações antigas tinham contato frequente com esses seres e inclusive existem na Bíblia inúmeros relatos assim, de contatos com eles. Muitas religiões, as grandes religiões, foram fundadas em consequência desses contatos, né? E eles sempre estiveram aqui, nos auxiliando, nos orientando e auxiliando a humanidade de fato a nos libertar enquanto um grupo coletivo, a sair desse ciclo de escravidão e encontrar algumas respostas que de fato nós, enquanto um todo, sempre procuramos. Para entender melhor a questão das 49 raças, que é exatamente esse grupo de seres que os grandes controladores não querem que nós tenhamos acesso a eles, é necessário entender os outros grupos, as outras dinâmicas de seres tidos por extraterrestres. Considerando que a existência desses seres é mais do que um fato, é uma realidade, e que só não enxerga quem realmente não quer ver, nós temos que subclassificar certos grupos para que nós consigamos entender o contexto como um todo. Então, considerando que a nossa Terra, que aquilo que a gente entende por planeta Terra, não é nem de longe aquilo que passaram para a gente, o nosso planeta Terra é muito maior e possui regiões que o ser humano sequer cogita a existência. Existem raças que habitam certas regiões da Terra que nós nem sequer imaginamos, tá? E dentre essas raças nós temos as raças planetárias. O que são as raças planetárias? São os seres, são as raças que são originalmente desse planeta. Planetárias, planeta. Elas são originalmente daqui. Elas foram criadas aqui e elas pertencem aqui. A sua origem cósmica está relacionada diretamente com o planeta Terra, que nós chamamos de Sistema Terra. Dentre elas nós temos os famosos Anunnakis, os Greys, os seres de Gêmeos, inclusive, são planetários. A própria raça humana, você sabia que a raça humana é uma raça essencialmente planetária? Pois é, o primeiro protótipo da raça humana foi o Adapa, conhecido na narrativa bíblica como Adão. Esses são os planetários, são os seres que são originalmente do planeta Terra. E nós temos os seres extradimensionais, que dentro desse grupo nós temos que fazer mais uma subclassificação. Quem são os seres extradimensionais? Primeiro é importante salientar que a narrativa ufológica tradicional coloca todo mundo no mesmo bolo como se fosse a mesma coisa, mas definitivamente não é. Existem diferenças consideráveis, e é exatamente esse grupo de extradimensionais que os grandes controladores, os grandes grupos de poder não querem que nós, humanidade, tenhamos acesso a eles. Então, Ângela, quem é esse grupo tão especial? Quem são os extradimensionais? Pois é, pessoal. Os extradimensionais um dia foram seres humanos, pessoas como eu e como você. E qual é a diferença deles para os demais grupos? A diferença é que esses seres, eles descobriram uma certa informação, uma certa situação que fez com que eles se tornassem mais poderosos do que todos os demais. Eles descobriram uma coisa chamada transmutação, que faz com que esses seres eles atinjam níveis dimensionais bem consideráveis e que facilitam uma certa manipulação da matéria, uma certa locomoção entre as dimensões, e que faz com que esse grupo de seres sejam tecnologicamente, consciencialmente
evolutivamente muito mais superiores do que os grupos planetários, inclusive do que a raça humana. Esse grupo de seres, os extradimensionais, eles podem ser vislumbrados como as 49 raças. A gente pode classificar assim para que a gente possa entender. Essas 49 raças são um grupo de seres altamente evoluídos, tanto em nível consciencial, quanto tecnológico, quanto evolutivo de fato, que sempre está em obediência às leis de Deus ou do casal criador, vocacionado e voltado para auxiliar os demais sistemas, o sistema Terra, todos os outros sistemas existentes, em nível consciencial das pessoas que habitam esses demais sistemas, como também em todas as demais frentes, tá? Eles sempre intervêm, principalmente aqui, porque a gente está aqui, então a gente pode falar daqui, né? Eles sempre intervêm na história da humanidade para trazer benefícios, para trazer evolução, para participar de formativa e principalmente para nos libertar através do conhecimento, especialmente do conhecimento transmutativo. E por que eu afirmo com veemência para vocês que a questão da invasão alien é uma narrativa para lhe colocar medo, para impedir que você tenha curiosidade sobre esse tema e que se um dia você estiver diante de um ser de outra raça, você se apavore e saia correndo. É exatamente porque, pessoal, a questão da intervenção, da invasão alien é uma absoluta narrativa falaciosa para obscurecer o conhecimento, para que a gente tenha medo de outras raças, de outros seres, para que a humanidade fique apavorada e, enfim, entre na sua toquinha e não queira nem saber desse assunto. Na verdade, nunca haverá uma invasão. Os reais invasores somos nós. A raça humana não é a primeira raça que chegou aqui nessa região do sistema Terra. Nós somos, bem calouros nesse sentido. Os veteranos não somos nós. O primeiro grupo de seres que chegou aqui, que construiu uma cidade que está sendo cada dia mais conhecida e propagada, né, principalmente no Brasil, conhecida por Ratanabá, foram os Murios, que era um grupo de seres que era, inclusive, tecnologicamente muito mais evoluídos do que nós somos hoje. Mas, além dos Murios, chegaram vários outros grupos de seres de várias localidades do universo, do sistema Terra, e habitaram essa região. Só que aconteceram vários fenômenos, vários cataclismas, várias ocorrências, que muitos desses grupos, de fato, foram dizimados da história da humanidade. Então nunca, pessoal, vai haver uma invasão alien, jamais, porque os reais invasores somos nós. Nós somos praticamente os últimos que chegamos aqui. E eles estão aqui, muito antes do que nós. Nós somos os novatos, nós somos os bebezinhos em toda essa história. Eles já convivem conosco há muito tempo. E eles estão aqui, não só os planetários, como os extradimensionais, de forma bem frequente, vez ou outra aparecendo pra gente, para que a gente vá entendendo que a verdade a respeito desse assunto não é nada do que nos falaram. Inclusive, pessoal, tem um ponto que tem que ser absolutamente considerado para que a gente comece a levar a sério essa questão dos seres que vieram antes de nós. Existem certas contrariedades nas datações oficiais quando se considera a datação da existência de fato de vida humana na Terra para a datação de certos objetos que foram sendo encontrados com o passar do tempo. A arqueologia tradicional, ela, durante suas escavações, durante suas pesquisas, foi encontrando certos objetos que, de acordo com os estudos, de acordo com os aprofundamentos, foram datados de milhões de anos. Veja só, milhões de anos. E o ser humano na Terra, de acordo com o que se diz de forma tradicional, ele tem milhares de anos. Como é que pode? Objetos absolutamente funcionais, por exemplo, colheres, pás, coisas que os animais, né, quadrúpedes ou bípedes, ou seja lá quais forem, quais espécies forem, não utilizam, mas que são datados de milhões de anos, ou seja, objetos que só raças inteligentes de fato, que utilizariam aquilo ali como instrumentos do dia a dia, fabricariam. E como assim objetos de milhões de anos e o ser humano só data de milhares de anos? Pois é, isso representa o que eu estou dizendo aqui para vocês. O ser humano não é a primeira raça que chegou aqui.
O ser humano é uma raça a posteriori, que veio bem depois. Raças muito mais evoluídas vieram para cá antes de nós, e toda essa narrativa de invasão é mais uma falácia para nos enganar. Eu acho importante, pessoalmente eu acho importante, um tópico especialmente sobre as 49 raças, para que vocês entendam de fato a importância desses seres na história da humanidade. Pessoal, como eu falei, as 49 raças, embora elas sejam tratadas, de acordo com a ufologia convencional, como mais um subgrupo de seres extraterrestres, elas não são exatamente isso. As 49 raças são um grupo de seres que chegaram em condições transmutativas. Eu já expliquei o que é a transmutação em vídeos anteriores, então eu aconselho que vocês assistam para que vocês entendam, e que elas possuem um nível consciencial muito mais considerável, assim como um nível tecnológico muito mais evoluído do que todas as demais raças, inclusive a raça humana. Vez ou outra, as 49 raças, elas intervêm nos demais mundos, especialmente para auxiliar as populações desse mundo em várias frentes, Essencialmente quando é necessário uma maior libertação dessas pessoas. Quando o sistema que domina esses grupos de seres que vivenciam, que estão habitando esses demais mundos está sendo carrasco demais. A gente pode falar do que a gente vivencia, A gente pode falar de onde a gente está. Então, o que se sabe é que a presença ostensiva das 49 raças sempre foi bem visível na história da humanidade. Eles sempre estiveram aqui, sempre intervieram, inclusive eu considero que se não fossem as intervenções dessas raças, dessas 49 raças na história da humanidade, eu acho que não existiria mais nenhum ser humano vivo. Porque eu acho que vocês sabem, o tanto de coisa bélica que já aconteceu, o tanto de atrocidade que já aconteceu, enfim, de forma nuclear, de forma biológica, e se não fossem eles intervindo por nós, não teria um de nós para contar a história. Eles sempre estão presentes, vêm vez ou outra, principalmente como eu falei, quando a coisa está saindo um pouco do rumo, e a maior intervenção, pelo menos aquela que eu considero uma das maiores, foi quando, há 2000 anos atrás, o cara esteve aqui para não só cumprir o seu propósito de auxiliar a humanidade que estava presente naquele momento do espaço-tempo, mas também para despertar um grupo das 49 raças que desceu para cá para cumprir o seu compromisso dentro desse corpo físico, dentro desse corpo planetário e adâmico. É importante que vocês entendam essa classificação das 49 raças. Existe um grupo das 49 raças que ficou nas dimensões superiores para realizar o seu trabalho lá de cima, assessorando, orientando da melhor forma possível. E existe um grupo das 49 raças que desceu para cá, encarnou em corpos biológicos, físicos, planetários, para cumprir a sua missão daqui de baixo, que é auxiliar a humanidade e realizar o processo transmutativo que, como eu já falei, eu expliquei em vídeos anteriores. Então, elas sempre estão aqui, essas raças, intervindo por nós, nos auxiliando, nos orientando, e as intervenções estão a cada ano, a cada época, mais constantes e mais incisivas, porque existe um propósito bem claro de libertação de todos aqueles que estão submetidos a esse sistema que nós vemos aqui no nosso planeta Terra. Esse tópico possivelmente é o tópico que eu mais vou gostar de explicar para vocês, porque eu vou falar do nome dele. O comandante das 49 raças tem um nome, e ele se chama Emanuel, conhecido por Jesus Cristo. Em média, 2000 anos atrás, houve a maior intervenção das 49 raças aqui no nosso sistema Terra, que foi com a descida do nosso mestre, do grande comandante das 49 raças, que ficou conhecido pelos 4 cantos do mundo como Jesus ou Cristo. Naquela época, o governo oculto, os controladores, eles estavam pegando pesado demais, eles estavam exagerando e pesando a mão demais, e as 49 raças
com a liderança de Emanuel, decidiram que seria necessário uma grande intervenção. E por isso foi decidido que ele desceria para auxiliar a humanidade, e assim foi feito. Ele veio, cumpriu a sua missão, que dentre a transmutação, que foi o que aconteceu com ele depois enfim, eu esqueci a palavra. Enfim, depois da ocorrência da suposta crucificação, que isso aí já tem vídeo meu explicando também que não foi exatamente assim, o papel dele também foi despertar os dimensionais, os extradimensionais que desceram para cá, que fazem parte do grupo dele, pessoal. Ele é o comandante dos extradimensionais, tanto os que ficaram nas dimensões superiores, quanto os que desceram para cá. E ele veio para despertar os dimensionais da época, para dizer, pessoal, vocês não vieram para cá para fazer o que vocês estão fazendo, não. Vocês têm um propósito claro de despertar a humanidade, de trazer o verdadeiro conhecimento, de tirar todas essas algemas e essas amarras de escravidão desse povo. Porque esse grupo de extradimensionais, quando desceu e encarnou nesse corpo físico, eles esqueceram, pessoal. Eles esqueceram não só quem eles eram, mas eles esqueceram do seu compromisso. Então, Emanuel, ele desceu para cá não só para auxiliar o restante da humanidade, as demais raças e tudo mais, mas também para despertar o seu grupo, acordem de forma definitiva, cumpram aquilo que vocês se comprometeram. E depois que ele conseguiu fazer um rebuliço, naquele momento, naquela época que ele veio, despertar o grupo que estava lá presente com ele, ele foi para a pirâmide de Saqqara junto com a sua companheira Maria Madalena, que era a sua esposa, e ele transmutou, ou seja, ele voltou para as dimensões superiores. Emanuel é o grande comandante das 49 raças. E ele, vez ou outra, está intervindo junto com os demais seres, que a Bíblia fala, né? Ele voltará com os seus anjos aqui na dinâmica da humanidade para nos auxiliar, para nos instruir, para nos passar o verdadeiro conhecimento, para que a gente cumpra o nosso compromisso e para que a gente realize o que ele realizou, para que a gente volte, após o cumprimento do nosso compromisso, para as nossas dimensões de origem. Mas aí que fica a pergunta para vocês. Será que Emanuel, ele vai voltar junto com os seus anjos, conforme ele disse lá atrás que faria? Ou será que ele já voltou? Falar de Emanuel e não falar do nosso querido amigo Idibel é impossível. Pois é, pessoal. Esse é um assunto que eu sinto uma grande alegria em falar, porque eu sei da importância desse ser presente mais uma vez na nossa história, intervindo mais uma vez de forma clara e cristalina para todos aqueles que têm olhos poderem ver. Mas eu também me entristeço um pouco, porque mais uma vez a história se repete e a humanidade completamente cega e alienada não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. E eu consigo compreender. A narrativa a respeito dos extraterrestres sempre foi completamente distorcida. Eles sempre colocaram que os extraterrestres viriam com as suas naves metálicas e desceriam lá no Central Park dos Estados Unidos, que eles eram seres com certas características físicas e blá 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 e blá 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 e tudo aquilo que a gente já sabe. E a verdade a respeito disso é que tudo isso foi manipulado de forma proposital para que no momento que os nossos amigos extradimensionais decidissem voltar e intervir pela humanidade, a humanidade não conseguisse enxergar e reconhecer a grandiosidade de tudo aquilo que estava e que está na nossa frente. Então, se Emanuel, ele é o presidente das 49 raças, o Idibel é o diretor, por assim dizer. É um grande nome, é um grande ser que está aqui mais uma vez tentando auxiliar a humanidade através da reunião de um grande grupo que se tornará a voz por eles, a voz pelas 49 raças, e que está agora, durante esse momento do espaço-tempo, durante esse momento da história, intervindo especialmente numa cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul, chamada Corguinho. A presença de Idibel foi levada para as televisões, as pessoas ridicularizaram,
as pessoas fizeram chacota do Idibel porque não conseguiram reconhecer o que estava acontecendo. E só aqueles mais atentos, só aquelas pessoas que já desconfiavam de toda essa narrativa que foi implantada no nosso sistema, tanto a religiosa quanto sobre a história da humanidade, começaram a desconfiar que existia algo muito grandioso por trás daquilo que se conhecia por Projeto Portal na época, que foi o lugar, o momento em que o Idibel apareceu na sede do Projeto Portal para se revelar, de fato, para as emissoras de televisão, para que a humanidade tivesse acesso ao verdadeiro conhecimento e tivesse acesso a essas raças tão maravilhosas e tão grandiosas que estão aqui mais uma vez para auxiliar a humanidade. E mais uma vez, conforme aconteceu lá atrás, quando o Emmanuel desceu e o GO fez de tudo e conseguiu de fato manipular a informação para que a humanidade não tivesse conhecimento a respeito de quem de fato era aquele cara, o que de fato ele estava fazendo lá, e até hoje a informação a respeito do Emmanuel foi manipulada. As pessoas não fazem ideia de quem era Jesus Cristo, que não é nada, não tem nada a ver com esse personagem histórico que foi contado, personagem bíblico que foi contado, né? A mesma coisa está acontecendo agora. A mesma coisa está acontecendo com o Idibel. As pessoas não conseguem enxergar a grandiosidade desse ser. O Idibel, ele representa o maior contato extradimensional já televisionado. Ele é o maior fenômeno que já aconteceu na história do nosso sistema Terra. E as pessoas não conseguiram ver. As pessoas se deixaram levar pela narrativa midiática, que, como eu já falei, vou falar mais uma vez, a mídia é um dos grandes tentáculos desse governo oculto, dos controladores, que não querem que nós saibamos a verdade. E a mídia propagou de forma completamente manipulada e distorcida a chegada do Idibel até aqui, as interferências e as intervenções que essas 49 raças estão tentando fazer mais uma vez, e grande parte da humanidade não entendeu e não entende até hoje o papel do Idibel, do ET Bilu, nesse momento da nossa história. O Idibel é um ser que ele acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Ele transmutou há bilhões de anos. Ele é um ser de uma imensa sabedoria, de uma imensa grandiosidade. E ele estava presente, pessoal, desde a criação, desde a fundação do mundo. Para vocês terem noção do nível de grandiosidade desse ser. E a discrepância da forma como ele é tratado, da forma como ele foi tratado. E é até hoje, né? Porque até hoje as pessoas não conseguem de fato compreender. O Idibel, inclusive, ele estava presente em muitos momentos da história da humanidade, como eu falei. E ele estava presente sempre ao lado do Jesus Cristo, do Emmanuel. Inclusive durante os treinamentos do Emmanuel. Lembra daquela passagem que o Emmanuel ficou no deserto por vários dias e várias noites? Ele estava em treinamento com o nosso amigo Idibel. Não só do Emmanuel. Ele está presente na nossa vida desde os nossos 8 anos de idade. A partir dos 8 anos, o Idibel, o ET Bilu, ele se apresentou para cada um de nós dimensionais, para que nós dessemos uma espécie de start na nossa mente e para que a lembrança do nosso compromisso venha em algum momento da nossa vida à tona. O ET Bilu, pessoal, é um grande nome. Ele é um grande ser que, apesar de ele não ter sido e ainda não ser reconhecido pela grande maioria da humanidade, vai chegar esse momento. Ele já se apresentou para as mídias e ele disse que em breve vai voltar. Uma das suas passagens aqui na Terra, né, uma das passagens visíveis dele, em que nós sabemos que de fato era ele, fora várias outras, foi como Simão Cirineu, inclusive, que foi o cara que carregou a cruz por Jesus Cristo e que foi crucificado em seu lugar. Então percebam o nível de proximidade do Emmanuel e do Idibel. São seres de grandiosíssima importância, seres que sempre estão voltados para auxiliar a humanidade e que nunca, absolutamente nunca, desistem de nós. E pelo que se sabe, já fizeram inúmeras intervenções e continuam fazendo. E continuarão fazendo
até o momento em que a coletividade humana desperte de uma vez por todas para a importância das 49 raças, dessas intervenções e do nosso papel aqui. Eu entendo a dificuldade que as pessoas sentem em acreditar na veracidade do ET Bilu. Não foi isso que foi contado para nós, que seria um contato extraterrestre. Mas vocês têm que entender de uma vez por todas que essa narrativa foi falaciosa, pensando exatamente nesse momento da história da humanidade. Eles distorceram a narrativa. Eles falaram que os extraterrestres eram de determinada forma para impedir que quando os seres extradimensionais se apresentassem, a gente pudesse reconhecer aqueles seres como seres legítimos. Por isso que as pessoas não conseguem entender. Por isso que o ET Bilu até hoje é uma chacota. Porque o sistema não fala que existem os seres extradimensionais, que são pessoas que já transmutaram, que conseguiram desenvolver tanto os seus percentuais energéticos, que hoje elas habitam dimensões superiores e elas voltam para cá quando elas querem, sempre buscando auxiliar a humanidade. Por isso que falar desse tópico, eu me sinto feliz, porque eu sei da grandiosidade de tudo isso que eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu me sinto triste, porque eu entendo o nível de manipulação e o nível de mentira que foi propagado para a humanidade a respeito dos seres extraterrestres, de tudo que envolve o tema da ufologia, e a parte mais importante nunca foi divulgada, que é exatamente a respeito dos extradimensionais, que são os anjos que estavam presentes na Bíblia, que muitas civilizações tiveram contato e que mais uma vez estão aqui, buscando nos orientar e buscando nos direcionar. Os anjos voltaram. Eu não preciso me alongar muito nesse tópico para deixar claro para vocês que a intervenção da atualidade, das 49 raças, mais uma vez na nossa realidade, se chama Dáquila Pesquisas. Eu não posso me alongar nesse tópico, eu nem devo, porque esse tema será falado no próximo vídeo. Mas a Dáquila Pesquisas eu já vou adiantando que é um projeto encabeçado por inteligências e por seres que não fazem parte dessa ordem de coisas, seres muito mais avançados em nível consciencial, tecnológico, evolutivo, em todos os aspectos do que nós. E o propósito daquela pesquisa sempre foi e sempre será auxiliar a humanidade. Nesse momento do espaço-tempo, você aí de casa está assistindo mais uma intervenção. Você está assistindo mais uma interferência. Essa interferência é localizada, a sede dessa interferência está situada na cidade de Corguinho, no Mato Grosso do Sul. Especificamente numa cidadezinha chamada Avalon e na outra chamada Zigurates. Dáquila Pesquisas é um grupo de pessoas, um grupo de dimensionais que aceitou o compromisso de realizar certas, de fato, pesquisas para trazer o verdadeiro conhecimento para a humanidade e auxiliar essa humanidade em diversos campos, com relação à saúde física, o prolongamento de vida, a questão financeira, a completa libertação desse sistema de escravidão. O final desse vídeo não podia ser diferente, pessoal. Depois de todas essas explicações, que eu acho que eu fui absolutamente clara, para que vocês consigam diferenciar o joio do trigo, uma raça de outra, para que vocês percam definitivamente o medo daquilo que vocês entendem por extraterrestres, porque em sua grande maioria nenhum deles quer o malefício da humanidade, principalmente e especialmente os seres extradimensionais. Se você de fato quer ver um ser extraterrestre, basta que você olhe no espelho. Você é um deles. Só que o sistema não quer que você saiba disso. O sistema não quer que você saiba do seu verdadeiro poder, de quem realmente você é, quais são as suas origens e o que você veio fazer aqui. Mas depois desse vídeo, eu espero que tenha ficado tudo absolutamente claro. Eu espero que essa vitamina de informações tenha sido de fato esclarecida na sua mente e que você saia daqui cada vez mais ciente do compromisso que você tem de realizar o seu propósito para com a humanidade e para com você mesmo. Primeiro, você tem que cuidar de si, cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu nível consciencial,
para que você vá atingindo níveis transmutativos e para que após o seu cumprimento de compromisso você volte para o lugar de sua origem, para suas dimensões superiores. Todos nós temos um compromisso. Nós somos muito mais poderosos do que aquilo que falam para a gente. Nós não somos simples seres humanos perdidos por aí sem qualquer propósito. Nós temos um compromisso muito grandioso, muito claro, muito específico, urgente e absolutamente relevante para com a humanidade. Os seres extraterrestres somos eu e você, encarnados em corpos físicos e completamente esquecidos de quem nós realmente somos. Eu espero que depois desse vídeo você se lembre e você honre aquilo que você realmente é e aquilo que você veio fazer. Tá bom? Tchau e até mais. Qual será o mundo de informações surpreendentes em relação à Terra? Também passaremos sobre a origem do homem na Terra, sobre a presença de Cristo, toda a verdade, também sobre Deus, o arquiteto do universo.